Separei um vídeo de pitch aqui, um vídeo que eu fiz, né? Um vídeo de um pitch que eu fiz há um tempo atrás, numa hackathon que eu ganhei, pra dar uma olhada também. Há mó tempão que eu não vejo esse vídeo, cara. Nem sei, nem me lembro o que foi que eu fiz, o que foi que eu falei. Não sei nem se tá bom o vídeo, na verdade. Mas separei aqui. E aí vamos ver o que vai dar. Vou me ajeitar aqui. Vou baixar um pouquinho mais a música. Vê se dá pra ouvir, não sei nem se dá pra ouvir. Esse sou eu. Bom, boa tarde a todos, me chamo Pedro Mendes, tenho 26 anos. Isso, hein? E a primeira coisa que eu vou falar pra Ô, vocês... caralho, calma aí. Detalhe, 26, tô com 31, mano. Ô, velho, rapaziada. Mas então, ó, é legal. Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, nem eu tô vendo direito. É uma apresentação que vai passar, né? Tipo um PowerPoint que a gente faz. Será que eu tenho esse PowerPoint? Deixa eu dar uma olhada no meu Drive aqui. Que aí eu posso mostrar tudo completo, né? Porque é legal, porque o pitch é o seguinte, para que serve o pitch, né? O pitch, ele é uma apresentação que você faz quando você quer apresentar o seu negócio, né? Então, você faz normalmente um pitch aí de 3 a 5 minutos, é um pitch de investimento que você faz para investidor. O nome pitch nasceu por causa do pitch elevator, né? Que é isso aqui, ó. Pitch elevator, seria a concepção de você conseguir apresentar a sua ideia. Você que trabalha numa empresa, por exemplo, você apresenta a sua ideia para o teu chefe ou para alguém do executivo da tua empresa enquanto vocês estão no elevador. Por isso que tem que ser uma parada muito rápida, com frase de efeito, vamos botar assim, né? Enfim. E aí tem essas apresentações, né? Aí normalmente hoje em dia, né, as pessoas usam essa técnica do pitch para fazer perdão, para fazer em hackathon, essas coisas, mas também tem para investidor, etc. E aí a gente faz uma apresentação, um slide para servir como backup, assim, vamos botar, né? Um auxílio ali pro teu pitch, pro que você fala. E tem você falando ali. Vamos lá. Quando a gente pensa em voluntário, a gente pensa o quê? É sempre um ser humano que está ajudando outro ser humano. Então ele está sempre cometendo uma ação. Olha só, hein? Então foi por isso que a gente pensou a nossa marca AGO, que significa um acrônimo de Esperanto, né? Traduzindo para português seria humano em ação. Não, é que é legal o seguinte, o que eu tava nervoso aqui é brincadeira, tá? É que, tipo, a galera às vezes vê, assim, as coisas acontecendo, né? Pá, vai lá e faz isso, faz aquilo outro. Mas, tipo, não imagina que é ficar na frente, assim, de um auditório, pá, entendeu? Deixa nervoso. É fogo. E por mais que você faça isso várias vezes, eu já fiz pitch várias vezes. Aqui, por exemplo, na verdade essa aqui era a minha segunda hackathon, né? Então era a segunda vez que eu tava participando. E a primeira hackathon eu não fui eu que fiz o pitch, foi outra pessoa. Mas, enfim, sei lá. Tem live hoje, pô. É tua terça-feira, cara. Pra você é terça e quinta, que é no Portugal, né? Pra gente é segunda e quarta. A nossa equipe é composta por 3 desenvolvedores, um designer e um empreendedor. Eu sou empreendedor, Pedro. Então, essa aí foi legal. Eu sou um empreendedor, mas nessa hackathon aí eu codei pra cacete, filho. Foi a hackathon assim, a primeira eu não codei nada, essa daí, que foi a segunda, eu codei muito porque a galera era muito ruim, muito ruim. Eu codei muito. Tem o Arthur, a Cristina e o Wendel, que são nossos desenvolvedores, e o Lucas, o nosso designer. A gente identificou um problema na não permanência no trabalho voluntário. Ó o cachorrinho. Cachorrinho. Cara, o slide, ele é muito bom. Por quê? Porque ele serve de apoio, tá ligado? Então, sempre que eu que fazia essa parte, né? O pitch deck, eu não sei o quê. Sempre que eu fazia o pitch deck, eu colocava coisas de impacto ali, sabe qual é? Então, essa fotinha do cachorrinho era pra cativar a galera, entendeu? E funcionou, né? E isso muitas das vezes acontece porque as pessoas elas não têm uma valorização, então elas se sentem desvalorizadas ao realizar o trabalho voluntário. Porque a gente sabe o seguinte. É engraçado. A minha tonalidade de voz é muito engraçado, cara, percebi isso agora. Porque a tonalidade de voz minha, eu, tipo, tô nervoso, percebo que eu tô nervoso, então eu vou controlando a minha voz assim, ó, tipo, dou aquela respirada, né?
e tento me controlar. O que eu acabo não conseguindo muito bem, mas tudo bem. O voluntário, por mais que a gente tenha o amor ao próximo, o amor ao ser humano, acontece de você sempre estar buscando um obrigado que seja. Então, às vezes, a gente não consegue chegar nessa pessoa que a gente afeta para a gente receber esse obrigado. Então, a nossa valorização se resume, às vezes, a uma certificação. E nem sempre é isso que as pessoas buscam. Então, a gente pensou o seguinte: se a gente reunisse numa plataforma organização, reconhecimento, benefícios, numa plataforma que fosse democrática e fácil. Foi isso que a gente pensou, o Água. Eu vou mostrar um pouco mais da plataforma para vocês posteriormente. A nossa tecnologia foi bem básica, toda do zero, a gente não usou template para nada, para os que mais entendem. Não, olha, eu vou falar uma parada pra você. Aí, foi jQuery. Cara, foi muito na mão, foi muito na mão. A gente, cara, foi. Então, você tá vendo, ó, eu comecei. Ô, amor, obrigado. Eu comecei assim, lá de trás, né? Não tem jeito, filho. E aí na época, quando eu não sabia programar em nada, o Beck, né, tava fazendo um PHP, eu fiz a parte de HTML e a gente enfiou um jQuery lá, entendeu? Com a Ajax, coisa linda. E, enfim, é uma comunicação com o banco de dados simples, retornando para o usuário de uma maneira muito rápida. A gente pensou numa integração com o Sigel para a gente integrar, sempre entregar para ele informações muito importantes como aonde estão os voluntários, não necessariamente quais são os voluntários, porque a gente estaria abrindo um dado desnecessário, mas aonde estão os voluntários, aonde estão as ações, e a partir daí a gente tem um sistema de gerenciamento interessante, porque a gente consegue entender o seguinte: se tem muitos voluntários numa região, a gente consegue, e muitos voluntários e poucas ações, a gente consegue entender que naquela região é propícia para ter novas ações. Agora, se tem muitas ações na região e poucos voluntários, então aquela região precisa de uma divulgação melhor do trabalho voluntário. Então, a forma como eu tô falando aqui, eu não sei pra vocês, né, mas é, eu sempre tento falar como se a gente tivesse construído, né, na Hackathon ali tudo. Obviamente que nessa hackathon especificamente, por exemplo, a gente não construiu tudo porque o time também não se integrava muito bem, os programadores, fora o Arthur, eram duas, pô, era dois meninos novos, assim, sabe, bem novo, devia ter tipo 16 anos. Então a gente estava mais num time mais, vamos botar assim, mais defasado, tecnicamente falando. E eu não programava, tipo, eu me virava em HTML um pouquinho, CSS da vida e tal, mas era uma coisa bem, bem básica, assim, né? Então eu tive que me virar nos 30 aí para conseguir fazer uma parada. Só que o pitch era o que era forte. Na verdade, eu sou muito bom em comunicação, né? Eu consigo reconhecer isso. E essa parte aí era a parada da Hackathon que eu me saía bem naquela época. Então, na hora do pitch, você percebe que quando eu sempre falo como se a parada já existisse, né? O tempo de conclusão da nossa plataforma a gente estipulou em 6 meses, que seria para a gente conseguir finalizar o nosso projeto da forma como a gente pensou. Porque nessa hackathon a gente se preocupou mais em fazer a questão do planejamento da nossa plataforma e entender mais para as necessidades, para a gente conseguir então entregar um produto interessante. Essa é a nossa plataforma. Dá uma... Não, 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 peraí. 6 meses se fosse startup. Só que lembra que, quer dizer, eu não falei ainda. Essa hackathon especificamente foi para prefeitura de Niterói. Então tem que dar o tempo como se fosse para trabalho de prefeitura, não tem jeito, senão a galera acha estranho. Plataforma mágica. Isso. Aí a gente criou justamente enfim, um engajamento com o usuário. A gente não fez só a parte de acesso. Desce até o final só para o pessoal ver. Beleza, show. Esse é o nosso layout, criado todo do zero. Pode subir e acessa lá, por favor, Cris. Eu acho que dá problema para acessar. O login do Google, mas a gente pretende implementar outros logins. Tudo foi Eu feito acho. do zero, como a gente está falando. Então, a gente realmente quer fazer uma plataforma totalmente original e nossa, né? Ó, esse silêncio que durou 10 segundos, sei lá, deixa eu ver. Beleza. Ai. Durou Vamos 10 segundos. Na nossa cabeça que tá apresentando, dura 200, tá? Isso é uma merda. pensar o seguinte:
Na nossa plataforma, a gente vai estimular o usuário com 3 coisas. Primeiro, que ele vai ser reconhecido, porque ele não vai só ter um compartilhamento dentro da plataforma de tudo que ele está fazendo, como também ele vai poder compartilhar isso nas outras redes sociais. E mais do que isso, acesse o perfil, por favor, Cris. O perfil do usuário vai ser justamente para ele poder compartilhar. No histórico, é claro que aí a gente não participou de nenhuma ação, então não tem nenhuma ação ali. Mas no histórico vão constar todas as ações que ele fez parte. Isso vai servir para ele comprovar de todas as formas possíveis que ele participou. Porque o certificado, a gente sabe que existem pessoas que vão na ação, não participam de nada e só pegam o certificado e vão embora. Então, para ele receber aquilo dali, ele tem que fazer o seguinte, ele tem que passar por um processo de avaliação que os outros... Então, ó, uma coisa que vocês vão perceber, que vocês devem estar percebendo já é o seguinte, que eu comecei a acelerar legal, tá? Por quê? Porque numa hackathon você tem um limite máximo de tempo, né? Então, por exemplo, nesse pitch aí eu tinha 5 minutos para apresentar, se eu não me engano. E então eu precisava falar tudo que eu tinha para falar. E aí você tem que ir controlando, você tem que ir cadenciando a tua fala de acordo com o que você tá sentindo ali, entendeu? Então eu já comecei a sentir que o tempo já estava acelerando, eu falei, caraca, eu preciso já correr com essa parada. E aí por isso que eu comecei a acelerar a fala. Vão avaliar ele, três pessoas, você avalia 3 pessoas, 3 pessoas vão te avaliar. Se você não avaliar 3 pessoas, você não vai receber sua nota não é liberada. Então a gente faz com que essa engrenagem rode. Beleza. Então isso vai ser, a ideia é que o ACO seja uma forma de LinkedIn do voluntário, que ele vai conseguir ter todas as características do voluntariado dentro de uma plataforma só e ele consiga benefícios com isso, que seja um desconto no cinema, que seja, enfim, outras coisas de empresas parceiras que podem estar aqui. Obrigado. Mas foi isso. Maneiro, né? Isso aí, pô, isso aí eu vou te falar, isso aí é sinistro de fazer, mano. Pela dicção, valeu, valeu. Não, realmente é uma parada que deixa nervoso, né? É, eu ficava na época, pô, antes de começar, amigo, pô, o frio na barriga embrulha tudo, tu fica nervoso, eu ficava suando, e aí fica naquele negócio, aquele comichão que vai dando, né? Mas enfim, aí depois no meio já tô mais tranquilo, ainda tô meio ofegante, você fica um pouco sem ar. Aconteceu, essa aí foi, se eu não me engano, a terceira hackathon que eu participei, na realidade. Ela aconteceu em outubro de 2018, se eu não tô enganado. Só que em janeiro de 2018 eu tinha participado de uma outra em que eu fui fazer a apresentação. Eu falei errado, eu falei que essa foi a segunda, mas essa foi a terceira. E em janeiro eu fiz uma outra, que a gente ganhou também e tal. Só que no meio do pitch, eu parei, pedi um segundo, me dá um segundo pra eu respirar, porque eu tô um pouco nervoso. Eu falei isso no meio da apresentação. E os jurados, todos eles, tipo assim, super tranquilos, entendeu? Porque normalmente o que a pessoa faz? Ela tenta disfarçar que tá nervosa. Só que eu fazer isso foi excelente pra mim, porque eu pude respirar, parar, voltar à minha cadência pra continuar explicando de uma forma que todo mundo entendesse, né? Porque senão, pô, a galera não entendia nada. E aí, curtiu o vídeo? Bom, esse aí, como eu falei, foi só um corte da nossa live, que acontece toda segunda e quarta, às 8 da noite, falando sobre carreira de tecnologia, valeu? twitch.tv/ogrodev ou então youtube.com/ogrodev. Valeu, cola lá.